Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, queremos continuar a nossa formação sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grion de Montfort. Estamos no terceiro capítulo da primeira parte do nosso livro. O título desse capítulo é Maria nos últimos tempos da Igreja. E o primeiro tópico desse capítulo é Maria e os últimos tempos. Eu gostaria de introduzir esse momento falando um pouquinho sobre esse tema, os últimos tempos, né? Dentro da nossa igreja existe um estudo chamado escatologia, que é justamente o estudo sobre os tempos finais, os últimos tempos, que a própria palavra nos diz em muitos momentos. Jesus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, ele fala muita coisa para nós, né, sobre o que há de acontecer nos últimos tempos. E é importante a gente entender que quando se fala de últimos tempos, não significa em fim de mundo, fim do mundo que nós vivemos. Não, mas sim fim destes tempos que estamos vivendo, aonde quem domina é realmente o inimigo de Deus, né? Esse tempo em que reina a iniquidade há de ter um fim. Nós não sabemos quando, não sabemos como isso acontecerá, de que forma isso acontecerá. Mas Jesus, ele dá alguns sinais, ele deixa escrito para nós alguns sinais de quando esses tempos estão iniciando esse processo, vamos dizer assim, de purificação da nossa terra, para que seja eliminado o mal e prevaleça o bem. E aí Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele vai dar uma lista de muitas coisas que vão acontecer nestes tempos. E aí a gente pode perceber que muitas coisas que estão escritas no Evangelho, nós já estamos percebendo no nosso meio. Jesus fala então: irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. No versículo, os versículos que eu li agora, o versículo 11, 12 e 13, do capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. Então, Jesus diz, né, que vai se levantar muitos falsos profetas e que dirão: eu sou o Messias, eu sou o Senhor, que trarão, quem sabe, mensagens de paz, que confundirão a muitos. E ele diz que ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Esse progresso crescente da iniquidade é justamente o crescimento do pecado. Muitos consideram que o pecado já é algo normal na vida de muitas pessoas. Muitas situações que, para a palavra de Deus, para nós cristãos, são consideradas como aberração, pecados graves, hoje no mundo é considerado normal. Isso significa que nós já estamos vivendo no mundo da iniquidade, aonde o erro ele é relativo.
Ele pode ser erro para mim, mas pode não ser para você. Tudo é muito relativo. Esse é o mundo da iniquidade. E Jesus vai falando muitas coisas, né? E que nesse momento, né? Aqueles dias, e ele diz ainda, né? Que esses dias de tribulação, porque fala justamente que acontecerão dias de grandes tribulações, que nunca, jamais visto na face da terra. E estas tribulações hão de acontecer. A gente não sabe como, quando e como isso acontecerá. Mas nós cristãos precisamos estar preparados. E é por isso que nesse livro, escrito há mais de 130 anos atrás, Nossa Senhora, né, já havia inspirado no coração de São Luís de Montfort. O Espírito Santo, né, havia inspirado no coração dele, pela intercessão, pelo intermédio de Maria, essa grande devoção para nos preparar para momentos difíceis que ainda virão e que a gente não sabe como será. É todo um grande mistério. Na palavra de Deus não está escrito quando acontecerá, mas nós devemos estar preparados. E nesse livro diz que Maria nos últimos tempos. E claramente, então, vai nos dizer algumas coisas interessantes que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender o porquê essa devoção hoje está sendo tão divulgada, tão proclamada nos quatro cantos, né? Diz assim, no parágrafo 49. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não se manifestou, a fim de que os homens ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho não se afastassem da verdade, apegando-se demasiado sensível e grosseiramente a ela. Veja só que interessante. Se a Virgem fosse conhecida, é provável que isso tivesse acontecido por causa dos encantos maravilhosos que o Altíssimo lhe tinha concedido. Nesse parágrafo, então, está dizendo que quando Jesus veio até nós na sua primeira vinda, Maria ficou no silêncio, escondida, cuidando somente de Jesus, e não foi manifestado às pessoas que estavam ao redor de Jesus quem realmente era Maria. Vamos dizer assim, o seu poder diante do Pai, diante de Deus Criador, que colocou em Maria uma graça especial para receber o seu filho Jesus. Então, naquela época ali, ninguém conhecia, ninguém sabia exatamente quem era Maria. Por quê? Porque se tivessem conhecido naquela época quem era Maria e o poder da sua intercessão diante de Deus, talvez as pessoas esqueceriam o seu filho Jesus e dariam talvez mais atenção a ela. Tamanha era a graça, tamanha a glória, tamanho amor divino que existia na pessoa de Maria. Mas naquele momento o mais importante era Jesus, o seu filho Jesus. E aí nessa primeira parte, né, desse capítulo, então vai dando alguns pontos por que Maria é obra-prima da mão de Deus. Maria é a criatura por excelência. E aí vai mostrando alguns pontos. Então diz o primeiro ponto, porque ela se escondeu neste mundo e se colocou mais baixo do que o pó. Ela é obra-prima da mão de Deus. Segundo ponto, porque ela é obra-prima saída das mãos de Deus, quer na ordem da graça, quer na ordem da glória, e Deus quer ser louvado e glorificado no mundo pelos homens através dela, através da Virgem Maria. Terceiro ponto, porque é a aurora que precede o anúncio do sol da justiça, e esse sol de justiça é o próprio Jesus. Ela é a aurora que precede, que vem preparar, que preparou a chegada de Jesus e vai preparar a segunda vinda, né? A vinda pela segunda vez
de Jesus. Porque sendo ela o caminho por onde Jesus Cristo veio a nós na primeira vez, o será ainda quando vier na segunda. Esse é o quarto ponto. Quinto, porque é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para ir a Jesus. É o caminho mais seguro que nós temos para se aproximar de Jesus. Sexto ponto, Maria deve brilhar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça. Então veja, aí aqui mostra o porquê que Maria vai brilhar em misericórdia, em força e em graça. Maria vai brilhar em misericórdia, por quê? Porque para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores extraviados. É através dela, é através do amor, do carinho, dos braços de Maria, que muitos pecadores serão acolhidos, muitos que estão transviados, que estão longe da verdade, serão novamente acolhidos por ela. Maria irá brilhar pela força. Por que pela força? Para se opor aos inimigos de Deus. Então Maria dará força àqueles que irão combater contra os inimigos de Deus, aos idólatras, aos cismáticos, aqueles que não creem, aqueles que estão proclamando heresias, erros. Maria irá combater todos estes. E Maria vai brilhar também em graça, para animar e sustentar os valorosos soldados e fiéis servos de Jesus. E estes fiéis servos somos nós, cada um de nós, eu e você, nós que estamos nos colocando à disposição de Maria, para que ela, em graça, né, ela, na sua graça, vai nos fortalecer nesses momentos difíceis que estão por chegar. Se a gente pensa que nesses momentos já estão difíceis, ainda não chegou aquilo que realmente fala a palavra das grandes tribulações que nós vamos enfrentar. Então é ela que vai nos ajudar nestes momentos difíceis, certo? Então, esse ponto é importantíssimo, ok? E o sétimo ponto ainda diz: por fim, deve ser terrível como um exército em ordem de batalha. Maria deve ser aquela que vai combater por nós e conosco, em ordem de batalha. Por quê? Combater para com o demônio e seus seguazes, sobretudo nesses últimos tempos, porque o demônio, sabendo que já lhe resta pouco tempo, assim diz a palavra, lá em Apocalipse, né, no capítulo 12, versículo 12, lá diz que resta pouco tempo para o demônio. Sabendo que resta pouco tempo, menos do que nunca, para arrastar as almas à condenação, irá redobrar a cada dia os seus esforços e ataques. Então, Maria será o nosso sustento, a nossa força para combater o mal que está por vir e que já está presente no nosso mundo. Maria e o combate dos últimos tempos. Esse é o segundo ponto, né, desse terceiro capítulo. Maria e o combate nos últimos tempos. Então, Maria é aquela que vai combater nos últimos tempos. Diz assim no parágrafo 51, citando a palavra de Deus: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu armarás ciladas ao seu calcanhar. Lá em Gênesis está escrita essa passagem, né, que o próprio Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher, e esta mulher é Maria. Então, esse combate que nós travamos tem o auxílio de Maria, que é a primeira combatente contra o inimigo de Deus. E no parágrafo 52 diz assim: o demônio a teme não só mais que a todos os anjos e homens, mas, de certa maneira, até mais do que o próprio Deus,
Por que, que o demônio teme mais a Maria do que o próprio Deus? E aí tem dois pontos que nos explicam. Diz assim, porque Satanás é orgulhoso, sobre infinitamente mais, sofre infinitamente mais por ser vencido e esmagado por uma pequena e humilde serva de Deus. E Maria é aquela que esmaga a cabeça da serpente. Por isso que ele tem pavor de Maria. Porque Deus deu uma ordem a Maria de esmagar e pisar a cabeça do inimigo. Segundo ponto, porque Deus deu a Maria um poder tão grande contra os demônios que estes, por diversas ocasiões, foram obrigados a confessar contra a vontade deles, pela boca dos próprios possessos, de temerem mais um único dos seus suspiros por alguma alma do que as orações de todos os santos. Então o demônio ele teme a intercessão de Maria. O único suspiro de Maria intercedendo por alguém, por uma situação, ele é muito mais poderoso do que a intercessão de todos os santos juntos. E ele, o demônio, assim o teme. Por que, que ele teme tanto? Olha só o que diz o parágrafo 53. O que Lúcifer perdeu, ele perdeu por orgulho, ganhou a Maria pela sua humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria obedecendo. E é por isso que Maria é a grande combatente espiritual, porque ela, na sua humildade, na sua obediência, venceu o inimigo, venceu o demônio. E podemos com ela também nós vencermos tantas e tantas situações difíceis e provações e tentações que chegam até nós. Tenhamos fé e coragem, porque com ela seremos capazes de vencer muitas e muitas provações. E para finalizar, o último ponto que diz Maria e os apóstolos dos últimos tempos. Quem são esses apóstolos dos últimos tempos? Somos todos nós, eu, você e todos aqueles que realmente amam Maria de todo o coração e querem ser verdadeiramente devotos e entregues a ela. E aí aqui no tratado diz que estes apóstolos, vejam só o que vai acontecer com estes apóstolos, no parágrafo 55, compreenderão que ela é o meio mais fácil, mais curto, mais perfeito para irem a Jesus, e a ela se entregarão de corpo e de alma. Depois diz também, estes apóstolos levarão a toda parte as chamas do amor divino. Então nós que somos chamados a ser esses apóstolos de Maria, nós somos chamados a levar a chama do amor divino, do amor de Deus, a tantas pessoas, a tantas almas que precisam de nós. E aí eu te convido a pensar, não nas pessoas que estão fora, longe de nós, mas talvez as pessoas que estão dentro da tua casa, as pessoas mais próximas de você, no seu trabalho, seus amigos, seus parentes. Não pense que a palavra apóstolo significa que você vai ter que sair pelo mundo pregando, falando, fazendo retiros. Não, não é isso. Não é isso que é ser apóstolo de Maria. Ser apóstolos, né, dos últimos tempos por meio de Maria é agir muitas vezes até no silêncio, na intercessão silenciosa, no amor, nas pequenas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso estar em casa em oração, no nosso trabalho, no nosso ir e vir para o trabalho. E também diz, no parágrafo 56, trarão o ouro do amor em seus corações, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Os apóstolos, então, são chamados a levar o amor de Deus nos corações, a ter no coração a oração constante
e também a viver a mortificação do corpo. Mortificar as nossas vontades, mortificar o nosso orgulho, mortificar tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que nós somos convidados a mortificar. Né? E também vai dizer que esses apóstolos, no parágrafo 58, deixarão atrás de si, nos lugares onde tiverem pregado, o ouro da caridade, que é o pleno cumprimento da lei. Caridade, que é este amor que vem diretamente de Deus e que nós também somos capazes de espalhar em todos os lugares que a gente vai. E finalizando então, sabemos enfim que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo que seguirão as pegadas de sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus na fidelidade à verdade, segundo o Santo Evangelho, e não segundo os critérios do mundo. Mais uma vez aqui, este convite para nos afastar da mentalidade do mundo e que os verdadeiros apóstolos serão aqueles que terão a coragem de testemunhar a verdade do Evangelho em todos os lugares, em todos os momentos, especialmente nestes momentos difíceis que já estamos vivendo e que chegarão de uma maneira ainda mais forte. Então eu peço a Nossa Senhora que interceda por nós, que cubra cada um de nós com seu manto de amor, nos dê a graça da perseverança. Não tenha medo, não tenha medo de continuar essa preparação, de seguir adiante, de se consagrar a Maria. Mesmo com as nossas falhas, mesmo que às vezes você caia, seja fraco, não consegue orar em alguns momentos, mas não desista. Não desista, porque os momentos difíceis todo mundo vai ter. E o inimigo ele está como leão a rugir, procurando a quem devorar. Ele não quer te deixar realizar este ato de consagração. Mas tenha força e coragem, porque você vai ver as graças de Deus agindo na tua vida por intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.